Hey, oh, let's go! Chegamos a mais um dia de notícias aqui na Hora do Piloto e essa semana é Race Week e tem GP do Azerbaijão em jogo logo aí, hein? Tá na expectativa assim como eu? Vamos às notícias. Red Bull pode renascer segundo Helmut Marko e Hadjar já pode ser promovido? Ferrari tem um conceito totalmente novo para 2026. O nosso Gabrielzito Bortoleto está pra lá de confiante no GP de Baku e Hülkenberg acredita que ele pode entrar na zona de pontuação mais uma vez. O auge de Lewis Hamilton já passou na Fórmula 1 ou ainda tem algo para se extrair ali? Será que o 8º título vem? Vamos à opinião de um ex-piloto, opinião de peso, hein? Pega seu cafezinho, seu almoço ou sua janta e vem junto comigo pro conteúdo. Helmut Marko não escondeu em nada a euforia depois da vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio da Itália. Para o construtor da Red Bull, o triunfo representou um divisor de águas após meses difíceis. Abre aspas. 2 corridas atrás na Hungria, ainda estávamos felizes por termos marcado um ponto. No lendário circuito italiano, o tetracampeão mundial não apenas garantiu a pole position, como venceu com uma margem dominante quase 20 segundos à frente do segundo colocado. Marko resumiu o sentimento dentro da equipe, dizendo que estavam todos felizes, lembrando que Monza em 24 havia sido o ponto mais baixo da Red Bull. Na ocasião, Verstappen terminou em sexto, a 38 segundos atrás do vencedor, que foi Charles Leclerc. A vitória incontestável levantou a questão. Monza foi realmente o início de uma temporada ou apenas uma pista favorável em meio a um campeonato irregular? Marko se mostrou confiante, dizendo que Max está mais motivado do que nunca. Mas dentro da Red Bull, há quem veja o resultado com cautela. O próprio Verstappen ponderou que a vitória pode ter sido circunstancial. Aqui, pilotemos com baixa pressão aerodinâmica. Sempre parece que nosso carro é um pouco mais competitivo quando tem baixa a média pressão aerodinâmica. Então, não é como se estivéssemos de volta de repente. O holandês lembrou que a oscilação já havia sido notada semanas antes. Não acho que possamos brigar todos os fins de semana. O lado positivo, no entanto, é que agora temos uma melhor compreensão do que precisamos mudar no carro para sermos mais competitivos. Segundo Verstappen, ajustes recentes fizeram a diferença. Espero que isso continue nas próximas corridas, com algumas pistas sendo um pouco melhores que outras. Definitivamente senti que já demos um passo em Zandvoort que pareceu funcionar muito bem. Antes, você se sentia apenas um passageiro no carro. Tivemos algumas corridas em que ele simplesmente não estava equilibrado. E agora, finalmente, o carro estava mais equilibrado e os pneus estavam se comportando de forma um pouco mais normal. Enquanto Max voltou ao pódio, Yuki Tsunoda segue em situação delicada. Com apenas 12 pontos em 25, o japonês ocupa a 19ª posição do campeonato. No GP da Itália, terminou em 13º, fora da zona de pontuação. O contraste com Verstappen, terceiro no Mundial com 230 pontos, expõe o abismo dentro da equipe. De acordo com Automotor Undersport, a promoção de Zack Hadjar à Red Bull em 26 já está definida, o que praticamente sela a saída de Tsunoda da equipe principal após apenas 22 corridas. Mas a incerteza não para por aí. No time satélite, a Racing Bulls, 2 vagas estão abertas para 26. Uma delas deve ser ocupada por Arvid Lindblad, promessa de 18 anos atualmente na F2. A outra, porém, coloca novamente Tsunoda e Liam Lawson em rota de colisão, menos de um ano depois de ambos disputarem espaço ao lado de Max. Segundo a publicação alemã, Tsunoda leva uma ligeira vantagem na briga pela vaga, embora Lawson tenha mostrado lampejos antes das férias de verão, marcando 16 pontos em 4 provas entre Áustria e Hungria. Se a Red Bull parece finalmente respirar, parte do crédito recai sobre o chefe da equipe, Laurent Max. Marko fez questão de enaltecer sua chegada. Funciona porque toda a equipe trabalha em conjunto de forma otimizada, e os pilotos também estão envolvidos na configuração. O segredo é que agora podemos aproveitar ao máximo nosso potencial. Esta é, claro, uma história de sucesso incrível para ele. Acho que foi a decisão certa, dada a complexidade da Fórmula 1. Ter um técnico no topo é provavelmente a melhor solução, e aí tudo é estruturado mais de uma perspectiva técnica. Verstappen também vê diferenças práticas desde que Max assumiu. Até agora, tivemos muitas corridas em que oscilamos um pouco com a configuração do carro, mudanças bem radicais, o que mostra que não estávamos no controle, não entendíamos completamente o que precisava ser feito. Como Laurent tem formação técnica, ele faz as perguntas certas aos engenheiros, perguntas baseadas no bom senso, e acho que isso funciona muito bem. Apesar da empolgação, Marko reconhece que o título já está fora de alcance, mas algumas vitórias seriam muito bem-vindas. O GP do Azerbaijão em Baku será o próximo grande teste para medir se Monza foi um ponto de virada ou apenas um lampejo isolado. A Ferrari está preparando uma verdadeira revolução para 26, ano em que a Fórmula 1 viverá uma das maiores mudanças de regulamento de sua história. O plano da escuderia é claro: colocar Charles Leclerc e Lewis Hamilton em posição de lutar diretamente pelo campeonato e, finalmente, encerrar um jejum de títulos que já dura desde 2008. De acordo com a imprensa italiana, o projeto de Maranello tem como foco principal maior flexibilidade no desenho aerodinâmico e no chassi, 2 pontos que
que tem gerado dificuldades nesta temporada. Para compensar essas limitações, a equipe pretende apostar em um motor um pouco mais leve se possível. O desafio, porém, é imenso. Os novos V6 híbridos que entrarão em vigor em 26 serão cerca de 30 quilos mais pesados do que os atuais. Uma das soluções estudadas para mitigar esse aumento de peso pode lembrar a ousadia da Mercedes no polêmico W13, que apostou em sidepods reduzidos como forma de buscar eficiência e alívio estrutural. Embora a ideia seja arriscada, ela pode se tornar uma saída para equilibrar competitividade em meio às novas regras. Apesar do otimismo, o projeto da Ferrari já enfrenta dificuldades. Dois nomes importantes da divisão de motores decidiram deixar Maranello para se unir ao projeto da Audi. Wolf Zimmermann, chefe de desenvolvimento de motores, e seu adjunto Lars Schmidt. Ambos se juntarão a Mattia Binotto, ex-diretor da Ferrari, e agora à frente da Sauber, que passará a competir como Audi no ano seguinte. A perda é significativa, já que ocorre em um momento sensível do processo. O jornalista italiano Leo Turrini chamou a atenção para o impacto da saída em seu blog, destacando que o novo motor ainda não foi testado completamente em bancada, há poucos meses da homologação. Abre aspas. Primeira hipótese. As dúvidas sobre o motor de 2026 são reais, e a saída desses funcionários é resultado de uma decepção que, espera-se, seja desmentida pelos fatos. Segunda, Zimmermann e Schmidt foram convencidos por Binotto, que encontrou os argumentos para levá-los para a Audi. Ele também refletiu sobre a instabilidade que ronda a equipe. Depois disso, vale cultivar a esperança de que Fred Vasseur sabe o que está fazendo. Troca de engenheiros é normal na F1. A falta de resultados facilita os rumores. Vencer ajuda, mas quando se perde, não é provável que vire um tipo de Grand Hotel. Pessoas vão e vêm. A situação coloca a Ferrari sob enorme pressão. Além da natural expectativa de voltar a conquistar títulos, a equipe precisa equilibrar riscos técnicos com a obrigação de entregar resultados consistentes. O desafio é ainda maior porque a Fórmula 1 de 26 será marcada por um cenário radicalmente novo, em que soluções ousadas podem separar as equipes vitoriosas daquelas que ficarão para trás. Com Leclerc e Hamilton como líderes do projeto, Maranello acredita ter a dupla ideal para transformar a ambição em realidade. Resta saber se o trabalho dos bastidores, aliado ao novo regulamento, será suficiente para que a Ferrari consiga recuperar seu lugar no topo e acabar com um jejum que já se estende por quase 2 décadas. Gabrielzito Bortoleto desembarca em Baku com a confiança em alta depois de ter voltado ao top 10 no GP da Itália em Monza. O nosso Brazuca considera o resultado uma prova clara do progresso alcançado pela Sauber ao longo da temporada, especialmente após um período de dificuldades. Foi muito bom estar novamente entre os 10 primeiros em Monza, uma confirmação da qualidade do trabalho que temos feito. Agora, o desafio é completamente diferente. O circuito de rua do Azerbaijão é conhecido por exigir precisão e paciência, já que mistura longas retas de alta velocidade com trechos estreitos e de baixa aderência. Para o brasileiro, será uma oportunidade de adaptação e aprendizado. Baku é um tipo de pista muito diferente. Só corri aqui no ano passado, em outro carro, e tenho treinado no simulador para me preparar para o fim de semana. Apesar da curta experiência no traçado, Gabriel demonstra segurança no potencial da equipe e acredita em novas oportunidades para pontuar. Estou confiante no nosso carro e na equipe e todos temos trabalhado duro para continuar evoluindo. Nosso objetivo, como sempre, é juntar tudo a partir de sexta-feira, manter a consistência e, com sorte, conquistar mais um resultado na zona de pontuação. Assim como o Gabriel, Nico Hülkenberg também chega a Baku apostando em um fim de semana positivo. O alemão, que viu altos e baixos nesta temporada, reconhece que os circuitos de rua representam riscos adicionais, mas também oportunidades para quem souber aproveitá-las. O domingo em Monza foi, obviamente, um para esquecer, mas a equipe se concentrou em entender o problema para garantir que ele seja totalmente resolvido. Apesar da frustração, o veterano vê pontos positivos para o futuro imediato. Pelo lado positivo, nosso carro mostrou um ritmo promissor, o que me dá bastante confiança para Baku. Cauteloso, ele reforçou que a chave será transformar consistência em resultados. Circuitos de rua podem ser complicados, é preciso estar atento, gerenciar o tráfego e aproveitar ao máximo qualquer oportunidade. É um desafio diferente dos circuitos tradicionais, mas se fizermos tudo certo desde sexta-feira, teremos uma chance de marcar pontos e fazer um fim de semana forte novamente. Com 55 pontos somados até aqui, a Sauber ocupa a 8ª colocação no Mundial de Construtores. A equipe está apenas 6 pontos atrás da Racing Bulls, que aparece em 7º, e mantém Aston Martin como alvo próximo, já que a rival ocupa o 6º lugar com 62. A Williams, com 86, lidera a disputa pelo top 5 e representa o próximo grande desafio na briga do pilotão intermediário. A chegada de Lewis Hamilton à Ferrari foi cercada de enorme expectativa. Afinal de contas, depois de 12 anos na Mercedes, onde conquistou 6 de seus 7 títulos mundiais e se consolidou como um dos maiores nomes da Fórmula 1, o britânico aceitou o desafio de vestir o vermelho da escuderia. No entanto, sua primeira temporada em Maranello tem se mostrado turbulenta, levantando dúvidas até mesmo entre amigos e colegas.
David Coulthard, ex-piloto e hoje comentarista, foi direto e reto ao avaliar a situação do nosso heptacampeão. Para ele, os discursos de Hamilton sobre dificuldades de adaptação podem estar escondendo um problema bem maior, o de já ter passado do auge. Então a pergunta é, e eu vou dizer, ele já passou do seu pico? Hamilton vem repetindo ao longo da temporada que o SF25 exige um estilo de condução bastante diferente do que estava acostumado nos tempos de Mercedes. Segundo ele, essa adaptação tem sido um processo lento e desafiador. No fim das contas, é um estilo de pilotagem meio alienígena, com um carro com o qual eu não estou 100% confortável. Ele reforçou que a principal diferença está no fato de não ter participado da evolução do carro desde sua concepção, algo que sempre fez parte de sua trajetória. Acho que o que está claro para mim é que, olha, eu venho pilotando este carro o ano todo, mas nos meus anos anteriores eu fazia parte de um carro que você vai evoluindo com o tempo. Você fica confortável com ele e conhece o estilo de pilotagem de dentro para fora. Este ano, estou chegando à pista e tendo que aplicar esse novo estilo de pilotagem que ainda é alienígena para mim. Não parece natural. Essa narrativa já havia sido apresentada logo na abertura do campeonato no GP da Austrália, quando Hamilton declarou que a Ferrari era simplesmente diferente, muito diferente, ajustando o estilo de pilotagem aos poucos. Coulthard, contudo, não se mostrou convencido com os argumentos do compatriota. Para ele, a explicação de Hamilton soa mais como justificativa do que como realidade técnica. O ex-piloto também fez uma analogia sobre o movimento vivido pelo heptacampeão. Bem, o velho clichê é que quando não chove, cai o mundo sobre você. Parece que após o fim de sua trajetória na Mercedes ao lado do George, ele perdeu seu mojo por lá. Coulthard lembrou que havia uma expectativa de que Manti Maranello e a energia da torcida tifosi pudessem revigorar Hamilton, mas até agora isso não se confirmou. E completou ressaltando que na Fórmula 1 não há espaço para discursos fora da pista quando os resultados não aparecem. E isso não é uma questão de opinião, porque sei que haverá pessoas em casa dizendo: como você ousa dizer algo negativo sobre Lewis Hamilton? O cara é brilhante, e sempre foi brilhante, mas você é julgar em comparação ao seu companheiro de equipe. E esse é o único ponto em que o separa agora de um grande resultado. Ele precisa consistentemente ficar à frente de Charles. A análise de Coulthard encontra respaldo nos números. Hamilton soma 46 pontos a menos que Charles Leclerc no campeonato, evidenciando a dificuldade em se impor diante do monegasco, que já conhece bem as nuances da Ferrari. Do Mundial de Construtores, a escuderia ocupa a segunda posição após o GP de Monza, com 280 pontos, 20 à frente da Mercedes, mas ainda distante da McLaren, líder isolada. O fato de a equipe italiana não ter vencido nenhuma corrida em 25 amplia ainda mais a pressão interna, tanto sobre Hamilton quanto sobre Leclerc. Em meio a esse cenário, a grande questão levantada por Coulthard permanece no ar. Os tropeços de Hamilton são apenas parte natural de um processo de adaptação, ou realmente o heptacampeão já não consegue entregar o mesmo nível de performance que o consagrou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E cá entre nós agora, sinceridade, hein? Olha a avaliação que você vai fazer. Isaac Hadjar está realmente merecendo esse segundo assento já para o ano que vem? Ou tem alguém dentro do grid ou fora do grid que merece esse assento mais do que ele? Comente! E no mais, muitíssimo obrigado a você do outro lado que nos acompanha aqui diariamente, de segunda a segunda, há anos gerando conteúdo aqui no canal. Galera, é o seguinte, aquele famoso triplo C, curte, comenta, compartilha. Agora tem ferramenta nova no ar aí, Hypar. Esse Hypar faz diferença? Faz. Então, coloca aí no Hypar para dar aquela força para nós, para continuar incentivando o nosso trabalho aqui também. Lembrando também, comunidade em torno de 70 mil inscritos, então se inscreva no canal. E o nosso encontro, você já tá bem ligado, né? Eu sou o Tio Barba e até o próximo vídeo!